Aqui eu peguei um texto, se vocês quiserem, vocês podem ler tudo, mas a essência desse texto aqui é que se a gente for olhar os nossos problemas nacionais, né, nenhum é mais importante, é mais grave do que a educação. Porque em todos os segmentos em que a gente for atuar, se a gente não tiver uma boa educação, as consequências são as que a gente está colhendo agora. Né? Quando a gente fala do... Qual é o maior vírus que a gente está enfrentando agora? Não é o da gripe. Qual é? É o da ignorância, da violência. Quer dizer, morrem 140 pessoas aproximadamente por dia no nosso país. Nossa, que vírus é esse? Né? Então, são fruto do quê? De problemas sérios que a gente tem na área de educação. E a gente vê aqui, né? As pessoas, isso aqui é entre aspas, foi eu que escrevi esse texto, né? Falando aqui que a gente tem que o quê? Desenvolvimento das aptidões, a invenção e a iniciativa. Esse é o principal papel da educação. Outras coisas que aparecem nesse texto aqui, que é bem grande, daqui a pouco eu conto para vocês, né? De quem é. Então, concepção da vida. A educação, a escola tem que estar nos trazendo aí o que é. Eu estou formando alguém para a vida. Uma educação integral não no sentido de ficar o dia inteiro na escola, né? Mas uma educação do indivíduo como um todo. Outra, substitui o conceito estático do ensino por um conceito dinâmico. Então, aqui se falava que, olha, a escola não é para a ciência construída que está estática no livro, né? É uma ciência que eu construo a cada dia. Né? Então, a gente está vivenciando. A cada dia a gente tem conhecimentos novos, que geram novas tecnologias, tecnologias que nos permitem ver mais longe, ver coisas menores, que, por sua vez, nos possibilitam novos conhecimentos e novas tecnologias. Né? O que mais que a gente vê ali, então? Seja em qual nível de educação a gente vai falando, o fundamental é a gente estar estimulando a atividade criadora do aluno. Então, não é memorização. Agora, de quando que é esse texto? Você consegue virar para mim? Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, 1932. Né? Dentre eles, aqui você tem Anísio Teixeira e uma série de outras pessoas que eu não cabia aqui na lista, as pessoas que assinam esse documento. Mas se procurarem na internet, vocês vão ter esse texto na íntegra, e vale a pena ler. Né? Aqui a gente não tinha, em 1932, acho que a gente não tinha telefone celular, né? Não tinha computador, internet, mas... Não tinha telefone, televisão, e a gente já tinha os mesmos problemas que a gente tem hoje. E aqui ele fala muito de que a gente tem que usar a metodologia científica para entender os problemas da educação, fazer um diagnóstico correto para a gente conseguir avançar para resolver os problemas. Isso aqui de 1932. Vamos para a página seguinte, vamos ver o que será que a gente conseguiu. Bom, a gente conseguiu, uma das metas que está nesse documento também, é a questão da democratização da escola. Então, ter acesso à escola, isso era um grande problema nessa época. Hoje a gente consegue colocar todo mundo dentro da escola, praticamente, 97%. E o que a gente não consegue? Fazer com que eles fiquem lá na escola, né? Então, a escola é chata, não traz uma aprendizagem significativa, não prepara para a vida. Você, às vezes, conversa com meninos aí na periferia de São Paulo, que é uma cidade extremamente privilegiada. Meninos estão no final do ensino médio, você pergunta a eles, e aí, o que você vai fazer? Bom, entrar na universidade pública eu não consigo. O Enem também não vai dar, então, né? Mesmo que seja ProUni, não vai dar. Ah, então, trabalhar? Ah, trabalhar eu não sei fazer nada. Aí você fala assim, você ficou 12 anos na escola e você não sabe fazer nada. Então, ele entra extremamente criativo, que se você pegar uma criança, não importa a condição social, uma criança na primeira série é extremamente criativa, né? Que está aberta a aprender, está aberta a conversar, a se comunicar. E aí, depois de 12 anos de escola, a gente destruiu a autoestima, né? E aí, a gente tem várias informações. Qual é uma outra novidade em relação a 1932 que é diferente? Como a gente atingiu a meta da universalização, a gente tem crianças e jovens de todos os tipos, não é? Com todas as condições sociais, com todas as dificuldades. Então, todas essas crianças que trazem individualidades, necessidades diferenciadas, elas estão numa mesma sala de aula, inclusive crianças com necessidades especiais. E o professor? Para ter professores para 97% das nossas crianças, a gente tem muitos professores, né? Em alguns segmentos, se o indivíduo passar na porta da escola, vão pegar ele para ser professor. Não é? Porque a gente tem uma carência de professores. Não vou entrar no aspecto aí de salários baixos ou não, não é essa a questão, mas a gente, alguns anos atrás, na educação pública, a gente fala assim, não, a gente tem uma educação pública de qualidade. Por quê? Porque a gente tinha os professores mais apaixonados, aqueles que realmente optaram por aquela profissão. Hoje a gente tem no nosso cenário também pessoas que não optaram
por essa profissão, que acidentalmente acabaram virando professores, queriam fazer outras coisas, se frustraram, e aí acabam indo para a carreira de professores, não por opção, mas por falta de opção. Isso é muito grave, porque se essas pessoas não tiverem também com a sua autoestima recuperada, não adianta colocar um salário mais alto que não vai resolver, né? Agora também não precisa manter o salário baixo, porque isso também não resolve, não é? Então, como valorizar, né, a questão da competência, aptidão, etc. Bom, a gente fala também de 70% de alfabetos funcionais. Aqui eu não coloquei a referência, mas há diversos estudos por aí que dizem que a gente tem várias pessoas hoje, estão dentro da escola, frequentam a escola por um tempo, mas são analfabetos funcionais. Às vezes têm medo até de apertar um botão no elevador, né, apesar de terem ficado na escola por algum tempo. Então, o que a gente precisa para a nova educação agora, né? Já estamos no novo milênio, a gente tinha tanta expectativa, né, depois que cruzasse aí a fronteira do ano 2000, né? Mas a gente continua com os mesmos problemas lá de 1932. E o que a escola precisa? Do mesmo jeito que lá naquele texto, a gente precisa formar cidadãos, não é? Criativos, flexíveis, assim como a gente precisava em 1932, com espírito crítico, capazes de reconhecer e caracterizar problemas. Então, eu não preciso de alguém que, se você tiver um problema formulado no livro, ele desenvolve uma solução. Eu preciso, principalmente, de pessoas que estejam atentas a observar o mundo e identificar quais são os verdadeiros problemas. Porque os grandes problemas que a gente tem hoje, no setor público e nos mais diferentes setores, é que as pessoas começam com uma superficialidade, porque tudo tem que ser muito rápido, acho que entenderam o problema, não dialogaram direito com as pessoas e começam a resolver uma coisa que não entenderam direito. Depois você chega lá no final, gastamos tanto dinheiro, temos uma solução. Tem que utilizar essa solução, que não está direcionada para o verdadeiro problema. Então, seja na educação básica ou nas outras esferas da educação, a gente precisa ter indivíduos que consigam reconhecer e caracterizar problemas. Esse é o principal. Porque depois, desenvolver uma solução, se a gente tem conhecimentos e tecnologias à disposição, a gente vai em busca delas para conseguir desenvolver. Então, pessoas que sejam capazes de formular hipóteses, de buscar criar estratégias e soluções, que saibam aprender sempre. Todo dia a gente está aprendendo não só dentro da escola, mas fora da escola, aprendendo com a televisão, sim, né? Aprendendo com o cinema, aprendendo com a interação com o outro, o tempo inteiro. Ninguém aprende nada sozinho. Quando a gente está lendo um livro, a gente está aprendendo com o outro. Quando a gente está aqui, está conversando, está aprendendo com o outro. A gente precisa, principalmente, pessoas que saibam viver e conviver em sociedade. Hoje, cada vez fica mais óbvio que ninguém faz nada sozinho. Já era assim antes, né? Mas hoje fica muito mais evidente. Por quê? Porque às vezes os projetos são mais complexos, você fala, eu não dou conta de saber tudo de tudo, eu tenho que trabalhar com o outro. Então, a escola tem que ser um lugar, né, a escola e os outros ambientes que se conectam à escola, que cultive o prazer por aprender e aprender sempre. Não aquela coisa sofrida, nossa, eu tenho que ir para a escola. Se a criança tiver que falar assim, ai, que droga, tem que ir para a escola, é porque a escola está errada, né? A escola tem que ser um lugar de convivência, um lugar prazeroso. Isso não significa um lugar de bagunça, né? É um lugar prazeroso.